Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Até aqui, até o versículo 12 somente. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja a aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, na semana passada a gente começou a abordar mais um aspecto do tema geral que nós estamos trabalhando, sobretudo no início desse ano. O tema geral ou a série é Metas Espirituais. E semana passada, dentro dessa série, dentro desse objetivo, a gente começou a abordar a santificação. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: o que é a santificação em si? É um processo, meus irmãos, é um processo, meus amigos, que envolve pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, a santificação, ela envolve deixar para trás práticas, envolve deixar para trás sentimentos, práticas, sentimentos que são mundanos, que são carnais, que de certa forma caracterizam a nossa natureza terrena. Então, há esse lado, há esse aspecto da santificação, o deixar e deixar para trás. Contudo, nós podemos afirmar também que a santificação, ela envolve um segundo aspecto, vamos assim dizer. E que aspecto é esse? É aquele aspecto que nos leva a amar mais a pessoa de Deus, é aquele aspecto que nos leva mais a nos consagrar, a nos dedicar a Ele. Eu sempre gosto de dizer que a santificação, ela é uma moeda que apresenta essas duas faces. Uma face que exige de nós deixar aquilo que não agrada a Deus, e na outra face ela exige de nós buscarmos cada vez mais viver do agrado de Deus, viver do agrado e do agrado do Senhor. Neste verso que nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 3, versículo número 12, Paulo ele está falando, meus irmãos, meus amigos, do segundo aspecto da santificação em si, que nós acabamos de dizer, que nós acabamos de falar. É por isso que no versículo 12, ele nos ordena, é por isso que no versículo 12, ele exige de nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos e eleitos de Deus. Através dessas palavras, Paulo ele requer, meus irmãos, minhas irmãs, que nós adotemos em nossa vida, que nós adotemos em nossa peregrinação terrena, que nós adotemos na nossa vida aqui, na nossa vida agora, até chegarmos ao céu, a consumação da salvação propriamente dito, práticas presentes de uma vida santificada, de uma vida consagrada, de uma vida dedicada a Deus. Então, nessa noite de hoje, a gente vai prosseguir com essa série Metas Espirituais. E a gente vai continuar, vamos assim dizer, tratando sobre o tema da santificação que nós iniciamos na semana passada. No seu sentido mais direto, no seu sentido mais específico, nós consideraremos, meus irmãos, meus amigos, a santificação como uma realidade que faz parte de todo eleito, de toda eleita de Deus. Mas não só isso, nós iremos considerar a santificação naquilo que deve ser praticado, naquilo que deve ser manifesto em nossas vidas, como qualidades, como virtudes, como características, conforme nós veremos ao longo da nossa meditação. Então, meus irmãos, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é
a busca pela santidade. 2 pontos. Vivendo como um eleito de Deus. A busca pela santidade, 2 pontos. Vivendo como um eleito de Deus. Basicamente, a gente vai trabalhar 3 pontos. Basicamente, a gente vai trabalhar 3 divisões aqui nesse trecho para que a gente possa desenvolver esse tema que nós acabamos de falar. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a ordem que Deus nos dá para que nós vivamos e vivamos como eleito de Deus. É a primeira palavra-chave, vamos assim dizer, a ordem, o mandamento. No segundo momento, a gente vai descrever o que é um eleito de Deus dentro da perspectiva do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Por isso, a segunda palavra-chave é descrição. E, em terceiro e último lugar, a gente vai considerar como nós nos revestimos como eleito de Deus. Quais são as qualidades, quais são as virtudes, quais são as características, pelo menos 5, que estão presentes na vida de quem é um escolhido de Deus para a salvação, para a redenção em Cristo Jesus. Então, basicamente, a gente vai seguir nesse roteiro e a gente vai focar de maneira específica apenas o verso 12. Vai ser a matéria de análise, o texto de análise para nós na noite de hoje. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos começar a trabalhar, vamos começar a esmiuçar esse verso que nós temos diante de nós. Ou seja, vamos ver a ordem, o mandamento que Deus, através do apóstolo Paulo, nos dá para que nós vivamos e vivamos como eleito de Deus. Ordem para viver como eleito de Deus. Atentem comigo para a parte inicial do versículo 12. Colossenses capítulo 3, somente a parte inicial do versículo de número 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Desculpa, é no plural. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo ele dá uma ordem. Paulo ele dá um mandamento, vamos assim dizer. No seu sentido específico, aos irmãos que faziam parte, aos irmãos que compunham a igreja lá de Colossos há aproximadamente 2000 anos. Porém, essa ordem do apóstolo Paulo, ela não é restrita àqueles irmãos lá no passado, não, muito pelo contrário. A ordem do apóstolo Paulo, ela é extensiva, ou seja, ela chega a cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus nos dias atuais. E que ordem é esta? E que mandamento é este? Que nós, irmãos e irmãs, vivamos como eleito de Deus. É interessante que dentro dessa ordem que o apóstolo Paulo nos dá, para que nós vivamos como eleito de Deus, ele usa uma figura. E que figura é? É a figura do vestir-se, conforme nós temos aí, quando ele faz revesti-vos. É uma ordem que, de certa forma, completa a ordem anterior que ele havia dado lá no versículo 10 do capítulo 3, que foi alvo da nossa análise na última semana. Que ordem foi que ele nos deu aqui no capítulo 3, versículo 10, e que aqui no versículo 12, Paulo ele está a complementar? Que ordem é? Desculpa, no versículo 8, ele diz: agora, porém, despojai-vos. Então, ele usa a figura de você tirar a roupa, mas agora ele usa uma outra figura, mas dentro dessa mesma matéria, de nós nos revestirmos, de nós nos vestirmos. Então, é uma ordem assim que complementa. Literalmente falando, essa palavra significa vestir-se, significa continuar se vestindo. Então, para Paulo, uma vez que você é eleito, para Paulo, uma vez que você é separado para a salvação, por implicação, você tem essa obrigação. Que obrigação? Essa obrigação moral, de se revestir, de se vestir como alguém que de fato foi separado por Deus para a salvação. E como é que isso acontece?
A gente vai ver, sobretudo no terceiro momento da nossa meditação, através de algumas características, através de algumas virtudes que obrigatoriamente elas devem ser vistas e vistas em nossas vidas. E a gente vai ver a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Então, para Paulo, uma vez que você é salvo, você tem que se revestir como um salvo. Para Paulo, uma vez que você é salvo, você tem que vestir-se como um salvo. É isso que Deus ele exige e exige de cada um de nós. É incompatível, meus irmãos, é incompatível, minhas irmãs, para alguém que foi salvo, que foi remido, que foi destinado por Deus para a salvação, ter uma vida que venha contradizer esta realidade. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A eleição de Deus para a salvação, esse benefício que se dá na nossa vida, que é fruto da graça de Deus, que é fruto do favor imerecido do Senhor, ele faz com que nós tenhamos essa obrigação. De quê? De apresentar essa nova vida, de apresentar essa nova roupagem, essas novas vestimentas que devem marcar a nossa vida. Por quê? Repito, porque fomos e fomos salvos por Deus, porque fomos e fomos remidos e remidos pelo Senhor. A gente pode ilustrar tudo isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, tudo isso que o apóstolo Paulo está aqui a ensinar, quando você recebe um convite, às vezes para alguma festa, para algum evento, para alguma comemoração. E nesse convite você tem uma especificação do tipo de roupa que você deve vestir para que você possa comparecer a esse evento. Às vezes acontece isso. Então você não pode chegar lá com outra roupa, você não pode chegar lá com outra vestimenta. Não, muito pelo contrário. Deve ser uma roupa, uma vestimenta que corresponda ao evento que você foi convidado a participar. Espiritualmente falando, meus irmãos, espiritualmente falando, minhas irmãs, é o que acontece com cada um de nós. Nós fomos chamados para a salvação. Nós desfrutamos dessa bendita realidade em nossas vidas. Uma transformação espiritual se deu em cada um de nós. Passamos pela experiência da regeneração. Deus ele nos transformou profunda e completamente. Então, uma vez que tudo isso se deu, uma vez que tudo isso ocorreu nas nossas vidas, a gente deve se apresentar de uma forma diferenciada, quando você compara as demais pessoas que não foram salvas por Deus, que não foram escolhidas pelo Senhor para a salvação. O grande princípio que a gente começa a aprender a partir desses ensinamentos do apóstolo Paulo é que a obra da graça, meus irmãos, a obra da graça, meus amigos, ela nunca será um fim em si mesmo. A obra da graça, ela nunca será um fim em si mesmo. Ela requer um padrão diferenciado. Ela requer uma conduta diferenciada, para que a gente possa manifestar, seja para glorificar a Deus, seja perante as demais pessoas, que a graça de Deus, de fato, ela operou e operou em nossas vidas. Conforme nós sabemos, a salvação é um milagre que acontece no campo espiritual, que acontece no campo interior do nosso viver. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de cada um de nós, interiormente falando. Contudo, uma vez que a graça opera no nosso coração, uma vez que a graça ela transforma o nosso interior, a consequência imediata dessa operação é que a gente evidencia em nossa vida uma nova forma, um novo padrão de viver. Então, foi por isso que eu falei que a obra da graça, ela não é um fim em si mesmo. Se você experimenta da graça de Deus, se você é alvo do favor imerecido do Senhor, então, naturalmente, isso implica numa mudança que você deve ter, numa mudança que você deve passar, numa mudança que deve lhe transformar e que deve ser manifesta a tudo e a todos, obrigatoriamente. Meus irmãos, obrigatoriamente, minhas irmãs, isso deve acontecer em nossa vida. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, recai sobre nós uma obrigação na forma de aplicação
para que a gente possa pensar e para que a gente possa considerar no nosso viver. E o que é? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós avaliarmos a nossa condição espiritual, percebendo se nós somos ou não, de fato, um eleito de Deus. Cristo ele foi muito claro ao longo do seu ministério. Cristo ele foi muito claro de acordo com os ensinamentos que ele ministrou. E dentre os vários ensinamentos que Cristo ele ministrou, ele mostrou que uma árvore, o tipo de uma árvore, obrigatoriamente, ela é identificada através dos seus frutos. Então, você consegue identificar a árvore, o tipo que ela é, a partir dos frutos que ela dá. Ou seja, um pé de goiaba vai dar goiabeira, de banana, o pé de banana vai dar, uma bananeira vai dar banana, e assim sucessivamente falando. Então, no sentido espiritual, é a mesma coisa. A gente deve apresentar esses frutos que vão corresponder com essa nova realidade de vida em nossas vidas, com as suas características, com as suas qualidades, com as suas virtudes. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a gente vive uma realidade dentro do Evangelho, sobretudo do Evangelho nacional, no nosso país, onde as pessoas elas não atentam muito para isso. Muitas vezes, nas igrejas, se requer muito a questão de número, muitas vezes nas igrejas se requer muito a questão de uma profissão verbal, mas muitas vezes não se avalia se uma transformação espiritual se deu na vida daquelas pessoas que professam ser cristãs. Talvez seja por causa disso que o Evangelho, principalmente no nosso país, ele não impacta tanto a sociedade. De acordo com os levantamentos que são feitos, hoje os evangélicos, eles correspondem aproximadamente a 1/3 da população do nosso país. 1/3 é muita gente, 1/3 é muita coisa, mas cadê o impacto? Cadê a mudança no nosso país, na nossa sociedade? A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, pelo menos não facilmente. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão considerando a necessidade de evidenciarem frutos que correspondam com a sua eleição de salvação. As pessoas não estão atentando para a necessidade de se vestir ou de se revestir como um eleito de Deus, de colocar sobre o seu corpo, no sentido espiritual, as marcas, as virtudes de uma pessoa transformada. Por quê? Porque é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que a gente se desenvolve no processo que nós chamamos de processo da santificação. Não esqueça os 2 aspectos aos quais nós fizemos menção, não só na semana passada, mas relembramos na noite de hoje. A santificação consiste, no primeiro momento, em deixar para trás aquilo que Deus ele requer de nós, práticas e atitudes mundanas, mas também a santificação requer de nós que vivamos de maneira que agrade a Deus, no estilo de vida, em um padrão, em um comportamento que a gente possa de fato evidenciar que a obra da graça ela operou na nossa vida e continua a operar na nossa vida. Então, no primeiro momento, Paulo nos mostra justamente isso, ou seja, ele nos dá uma ordem. Que ordem? De nós vivermos como eleitos de Deus, separados por Deus para a sua salvação na pessoa de Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele não só dá essa ordem, conforme nós acabamos de tratar, a ordem para que nós vivamos como eleitos de Deus. No segundo momento, Paulo, ele descreve um eleito de Deus. Como é que a gente consegue identificar a partir da sua natureza? Como é que a gente consegue identificar a partir da sua nova realidade espiritual uma pessoa que foi separada por Deus para a salvação? Voltem, por favor, as suas atenções para o versículo 12, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte, pegando o início para a gente retomar a sequência. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, veja agora, santos e amados. Santos e amados.
Então aqui, através dessas duas palavras, Paulo ele descreve, ele mostra quem é um eleito de Deus. E como é que ele faz? Conforme nós acabamos de dizer, apontando para duas realidades, meus irmãos, apontando para duas realidades, minhas irmãs, espirituais, que se deram em nossas vidas por causa da salvação de Cristo Jesus que nos foi derramada. Então, quais são essas realidades? Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós somos santos. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós somos amados. E o que vem a ser isso? O que significa essas duas realidades que nos são apontadas aqui pelo apóstolo Paulo e que descreve um eleito de Deus? Vamos trabalhar cada uma delas, pelo menos resumidamente, para que a gente possa ter uma ligeira noção. Em primeiro lugar, Paulo ele diz que nós somos santos. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que nós somos santos. Significa dizer que nós somos separados. Somos separados para Deus, somos separados para a obra de Deus. Via de regra, quando a gente fala a palavra santo, a gente sempre associa com perfeição. Esse é um entendimento comumente que a gente observa na vida das pessoas, ou melhor dizendo, na mente das pessoas. Mas não, meus irmãos, não, meus amigos. Quando a Bíblia traz a palavra santo, via de regra, ela aponta essa realidade. Que realidade? Alguém que é separado, dedicado, consagrado a Deus, alguém que é separado para realizar a obra do Senhor. Significa dizer que nós estamos livres de qualquer culpa relacionada ao pecado. Significa dizer que nós estamos libertos da prisão do pecado que caracterizava a nossa vida antes de Cristo nos transformar. Significa dizer que nós estamos sendo renovados à imagem de Deus, conforme nos ensina a palavra do Senhor. É esse aspecto da santificação, meus irmãos, é esse aspecto da santificação, minhas irmãs, que garante que a gente pode se despir do velho homem e viver a vida que Deus ele exige que cada um de nós vivamos, nos revestindo assim como eleito de Deus. Jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, a gente pode esquecer dessa realidade. Toda vez que nós avaliamos a nossa condição espiritual, toda vez que nós avaliamos a nossa condição em Cristo Jesus, essa palavra santo jamais deve passar despercebida em relação às nossas vidas. Eu, você, todos nós fomos separados. Eu, você, todos nós fomos consagrados a Deus. Deus nos libertou dos nossos pecados, nos libertou da nossa condição espiritualmente contrária à vontade do Senhor e agora nos levou a viver e viver segundo o seu agrado. E por isso, no dizer de Paulo, irmãos e irmãs, nós somos santos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, o apóstolo Paulo não só retrata essa realidade que marca, que caracteriza a nossa vida, e por isso nós somos eleitos de Deus, porque nós somos santos. O apóstolo Paulo, ele vai mais adiante e nos mostra também que nós somos amados. Nós somos amados e amados de Deus. Ou seja, nós somos pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, sobre as quais repousa a afeição, o sentimento, o amor, a bondade, a benignidade especial de Deus. É esse sentido da palavra amados que o apóstolo Paulo aqui nos descreve. É diferente dos perdidos, e aqui não vai nenhuma menção em termos de orgulho espiritual, não, muito pelo contrário, mas é apenas uma descrição que revela a realidade que faz parte da nossa vida, sobre quem é separado por Deus para a salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele tem um apreço especial para com cada um de nós. Não me pergunte por qual razão é.
Não me pergunte por qual motivo é que eu não posso explicar. Eu posso até dizer que tudo isso é fruto da graça, do favor imerecido do Senhor e ponto. Eu não posso ir além disso, porque é somente isso que a Bíblia nos ensina. A gente não pode afirmar aquilo que levou a Deus, aquilo que levou ao nosso Senhor a nos ter de uma forma toda especial, a se afeiçoar de nós, a derramar da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. O fato é que essa é a realidade que marca as nossas vidas. Então, como é que o apóstolo Paulo ele descreve alguém que é eleito de Deus para a salvação? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo descreve essa pessoa como uma pessoa santa, separada. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo descreve essa pessoa como uma pessoa amada, sobre a qual repousa a afeição especial de Deus. Isso é o que nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, irmãs, porque a consciência que nós temos desse fato, que fato? Nós somos santos. Que fato? Nós somos amados por Deus, que nos incentiva a viver como um eleito do Senhor. A consciência que nós temos daquilo que nós somos perante Deus, aqui no caso santo, aqui no caso amado, é que nos incentiva, é que nos motiva, é que nos impulsiona a vivermos e vivermos como eleito de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele nos santificou. Sim, isso é uma verdade. Ele nos deu perdão, Ele nos deu libertação, Ele quitou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e nos chamou para si, para que a gente pudesse viver e viver em consagração a Ele. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos amou. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama de uma forma toda especial que a gente não consegue explicar dentro dos seus detalhes. E são, meus irmãos e irmãs, essas benditas realidades, a santificação, a afeição de Deus, que nos garante, que nos estimula a viver cada vez mais do agrado de Deus, em outras palavras, a viver como um eleito de Deus, aqui neste mundo, aqui nesta terra. É por isso que Paulo deu essa ordem aos Colossenses. É por isso que Paulo dá essa ordem a cada um de nós que somos eleitos de Deus. Por quê? Diferentemente das pessoas que estão no mundo, diferentemente das pessoas que estão perdidas, diferentemente das pessoas que não experimentam da salvação, nós não, meus irmãos, somos santos. Nós não somos amados. Por isso Deus nos chama, por isso Deus nos convoca, por isso Deus nos ordena, se revistam como eleitos de Deus. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, coloca sobre nós uma grande responsabilidade, uma grande incumbência, uma grande obrigação. E que obrigação é? Irmãos e irmãs, nunca nos esqueçamos de quem nós somos em Cristo Jesus. Nunca nos esqueçamos de quem nós somos em Cristo Jesus. A graça de Deus, o seu favor imerecido, que nos alcançou com a sua salvação, é a mesma graça que nos abençoa com a sua santificação. Por quê? Porque Deus já nos separou para si. Por quê? Porque Deus nos ama de forma especial. Portanto, nos lembremos, meus irmãos, nos lembremos, minhas irmãs, dessas realidades, repito, dessas benditas realidades, para que assim nos sintamos motivados a seguir adiante em uma vida consagrada e dedicada a Deus. Porque cá para nós, eu, você, todos nós sabemos, viver uma vida de consagração impõe sobre nós muitos desafios. A nossa carne não quer. O diabo fica colocando empecilhos. O mundo vem contra nós, erguendo suas barreiras, para que de uma forma ou de outra a gente não possa viver do agrado do Senhor. E você sabe que isso gera um reflexo imediato na nossa vida. Muitas vezes a gente se desestimula, muitas vezes a gente enfraquece, e quando a gente cai nas tentações, aí que essas coisas elas se dão com intensidade. Mas a gente não pode parar nesse ponto.
Quando a gente chegar nesse nível, quando a gente chegar nessa condição, e muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele fica sussurrando nos nossos ouvidos: você não vai viver para a consagração a Deus, você não tem capacidade para isso, você fez isso, é por isso que ele é o nosso acusador. Lembremos-nos de quem nós somos em Cristo Jesus. E nós não somos porque nós merecemos. E nós não somos porque fizemos alguma coisa que fizesse com que Deus se obrigasse a nos abençoar dessa forma. Não. Ele se propôs a nos santificar. Ele se propôs a nos separar para si. Ele se propôs a nos amar. Então, se agarre a essas realidades. Conte com a graça de Deus. Busque o seu favor imerecido. Siga adiante. Siga adiante. Siga adiante. Ah, pastor, mas muitas vezes a gente tropeça, sobretudo quando a gente quer fazer novos recomeços nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer. Não pare, não pare, não pare. E se alimenta a sua fé, recordando que você é santo, recordando que você é amado, recordando que a graça de Deus pelo Espírito Santo está dentro do teu coração. Faça isso. E siga sem parar, mesmo que surjam, mesmo que se levantem barreiras, dificuldades, tribulações, contrariedades, quaisquer coisas, mas lembre-se disso, quem você é em Cristo Jesus, olhando para tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então veja, no primeiro momento, o apóstolo Paulo, ele nos dá essa ordem. Que ordem? Viva como um eleito de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele descreve o que é um eleito de Deus. É alguém santo no sentido de ser separado, é alguém amado no sentido de Deus se afeiçoar dele. Muito bem, mas aí a gente chega o terceiro ponto, o terceiro momento da nossa meditação, ou seja, vestindo-se como eleito de Deus. Vestindo-se como eleito de Deus. Volte a sua atenção, mais uma vez, para Colossenses 3,12. Volte a sua atenção. A gente só vai trabalhar esse texto mesmo hoje. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Preste atenção a essa sequência a partir de agora. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Meus irmãos, meus amigos, após identificar os irmãos lá da igreja de Colossos como amados e como santos, Paulo aqui, nessa última parte do versículo 12, ele mostra as roupas, ele mostra as vestimentas que nós devemos colocar sobre nós, para que a gente possa se apresentar como um eleito de Deus. As crianças podem até desenhar 5 vestimentas e em cada uma delas colocar cada uma dessas virtudes que ele coloca: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, só para auxiliar aqui. E aí o apóstolo Paulo ele mostra essas roupas que nós devemos vestir, para que a gente possa se apresentar como eleito de Deus. Cada uma dessas roupas, elas apontam para uma virtude, para uma qualidade, para uma característica que obrigatoriamente, meus irmãos, minhas irmãs, devem ser vistas em nossas vidas. E são 5 características, 5 virtudes, 5 qualidades. Vamos trabalhar resumidamente cada uma delas. Em primeiro lugar, a primeira roupa, a roupa da misericórdia. Paulo aqui ele diz: de ternos afetos de misericórdia. De ternos afetos de misericórdia. A expressão ternos afetos que Paulo usa aqui significa profundos sentimentos de misericórdia. Então não é você ter uma misericórdia por ter, mas é você ter uma profunda, uma intensa misericórdia. E o que é misericórdia? Compaixão.
O que é misericórdia? É você sentir dó pela situação desgraçada de outra pessoa. Em termos gerais, é isso. Então, um eleito de Deus, ele sente profundamente a dor e a necessidade dos outros, a dor e a necessidade do próximo. É o oposto de nós sermos egoístas, onde a gente não se importa com aquilo que acontece com os outros, onde a gente não se importa com aquilo que acontece com o próximo. Não! Esses ternos afetos de misericórdia é você ter essa compaixão, é você ter essa dó para com o seu próximo, de uma forma muito profunda, de uma forma muito intensa, de uma forma muito contundente. É a primeira roupa, é a primeira vestimenta de um eleito de Deus, ou seja, a misericórdia. Mas não só isso, Paulo fala aqui de bondade. Em segundo lugar, Paulo fala aqui de bondade, tanto é que ele diz de bondade. Aqui a palavra bondade, literalmente falando, significa prontidão. Significa prontidão para fazer o bem, mesmo que a pessoa que recebe o nosso bem, ela não mereça. Significa prontidão para fazer o bem, mesmo que a pessoa que recebe o nosso bem, ela não mereça. É por isso que essa palavra bondade aqui, muitas vezes, ela pode se misturar ou ela pode ser confundida com a palavra graça. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, a natureza humana, ela até pode ser solícita para com o próximo, quando ela recebe algo em troca, ou quando ela já recebeu algum benefício anterior. Agora, se dar, se doar, auxiliar alguém que não vai retribuir ou que não merece o seu auxílio, a sua ajuda, esse tipo de bondade, esse tipo de virtude, somente um salvo tem. Somente um eleito tem. A Bíblia ilustra isso de maneira muito clara com aquela postura que o bom samaritano ele teve lá em Lucas capítulo 10, onde ele ajudou aquela pessoa que estava carecendo, onde ele parou o percurso que ele estava fazendo, onde ele investiu para poder assim recuperar a integridade física dela. Então ele fez com alguém que ele nem sabia se iria retribuir ou não. Isso é bondade, meus irmãos. Isso aqui é uma outra roupa de um eleito de Deus, uma outra característica, uma outra virtude. E aí Paulo fala, a misericórdia, nós já vimos, Paulo acabou de falar da bondade, mas não só isso, ele fala de humildade. Humildade, é por isso que ele diz, de humildade. Aqui se refere à apreciação que temos com relação ao nosso próximo, especialmente falando aos nossos irmãos em Cristo Jesus, ao invés de termos apreciação por nós mesmos. Porque o natural do ser humano é isso, é se auto-apreciar, é se auto-orgulhar por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. A humildade aqui não, é você se orgulhar, é você se alegrar por aquilo que seu irmão em Cristo ele é ou faz. É tirar os olhos de você e olhar para o outro, e ser feliz pelo outro, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. É sempre se considerar inferior em relação ao próximo. Meus irmãos, isso aqui é virtude espiritual. Isso aqui é virtude espiritual. O ser humano, na sua natureza, ele não é assim. Ele não é assim. A gente precisa ser mudado, a gente precisa ser transformado. A salvação, de fato, ela tem que se dar na nossa vida e a gente tem que buscar uma vida de santificação para que essa humildade, de fato, ela venha a ser verificada na nossa vida. É interessante porque essa palavra humildade no original é uma palavra assim bem sui generis, bem rara na palavra de Deus. Alguns até falam que Paulo inventou, porque os gregos, os romanos, eles não tinham estima por humildade, por você se achar inferior aos outros. Então, isso não existia no vocabulário deles. Não, jamais. E aí Paulo teve que inventar, vamos assim dizer, essa palavra para mostrar que é você apreciar os outros, ao invés de se apreciar a si mesmo. De você ter por estima alto os outros e não a você mesmo. Então, essa humildade, em termos gerais, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele fala da misericórdia, ele fala da bondade, ele fala da humildade. A quarta roupa, mansidão. Mansidão. É por isso que ele diz, de mansidão. Isso aqui não significa você ser fraco.
Não, a gente não pode confundir mansidão com fraqueza. Cristo disse que era manso e humilde de coração, sem contudo ser uma pessoa fraca. Não, muito pelo contrário, ele foi enérgico. Tanto é que a gente até falou isso em momentos anteriores. Na hora de expulsar os vendilhões do templo, ele foi firme, ele foi seguro. Então a gente não pode confundir mansidão com fraqueza. Lá no Antigo Testamento a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, mas Moisés não era uma pessoa fraca. Então a mansidão, dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva bíblica, não significa fraqueza, não, jamais. Mas, no seu sentido mais direto, significa sofrer uma injúria, sem revidar, sem se vingar, sem retribuir o mal pelo mal. Isso é mansidão, dentro de uma perspectiva bíblica. Então, é sofrer a penalidade, sem vingar-se. É sofrer a penalidade, poupando o outro. E aqui, mais uma vez, eu digo, somente alguém regenerado, somente alguém salvo, para ter uma conduta, um comportamento, uma virtude como essa, da mansidão nesses termos bíblicos que nós estamos a falar. E aí Paulo completa, longanimidade, é a quinta roupa, o quinto vestido de longanimidade. Significa, meus irmãos, significa, meus amigos, nunca perder a paciência com alguém. Quando eu vejo isso e começo a me analisar como a gente precisa desenvolver a longanimidade na nossa vida, nunca perder a paciência com alguém. No seu sentido prático, consiste em ser tolerante com a vida e com a fragilidade das pessoas. É ser paciente, especialmente com as pessoas às quais nós estamos instruindo, às quais nós estamos ensinando. Basicamente é fazer o que Barnabé fez com Marcos. Se você ler o devocional do nosso boletim hoje, você vai perceber isso. João Marcos é um personagem bíblico que nós temos, o autor do Evangelho de Marcos, que falhou, fracassou, pelo menos em alguns momentos da sua vida, pelo menos em um especial. Tanto é que por causa disso Paulo nem queria perdoá-lo. Mas chegou Barnabé, restaurou João Marcos, e depois o próprio Paulo chegou à conclusão que ele era útil para o ministério do apóstolo. Então, é você ser paciente, é você ser tolerante, sobretudo com aquelas pessoas às quais você instrui. Então, meus irmãos, meus amigos, são 5 virtudes, 5 qualidades, as quais nós devemos nos vestir, com as quais nós devemos nos vestir, para que assim a gente possa se apresentar como um eleito de Deus. A roupa da misericórdia, a roupa da bondade, a roupa da humildade, a roupa da mansidão e, por fim, a roupa da longanimidade. E aqui eu reitero, somente alguém nascido de novo tem condições de viver como um eleito de Deus. Somente alguém nascido de novo tem condições de viver como um eleito de Deus. Essas virtudes, às quais Paulo aqui faz menção, são difíceis, na verdade, são impossíveis sem a assistência do Espírito Santo na nossa vida. Elas são manifestas dentro de um nível de relacionamento pessoal que nós temos com o nosso próximo. Elas são características de uma pessoa salva. E se você analisar bem, elas correspondem com o fruto do Espírito que Paulo faz menção lá em Gálatas, capítulo 5. Então, somente Deus pode operar. Somente Deus pode trabalhar, somente Deus pode forjar o nosso caráter, fazendo com que essas virtudes elas se apresentem verdadeiramente nas nossas vidas. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que é obrigatório, é uma condição sine qua non, sem a qual a gente precisa, para desenvolver a santidade, é desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo. Sem uma vida cheia do Espírito Santo, não só essas virtudes, mas outras virtudes que nós encontramos na Palavra de Deus, elas são impossíveis de serem desenvolvidas em nossas vidas. Essa é uma responsabilidade, meus irmãos. Essa é uma responsabilidade, minhas irmãs, que recai sobre cada um de nós.
Foi por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele disse que nós deveríamos nos encher do Espírito Santo. Muito embora ali, a ordem do apóstolo Paulo, ele denota uma ideia passiva, mas nós temos uma responsabilidade nesse processo, tanto é que, literalmente falando, significa que nós devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Então, há um compromisso que eu, você, todos nós devemos fazer, para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, para que o Espírito Santo possa se manifestar na nossa vida. E quando eu falo se manifestar, é no sentido positivo, entendeu? Não são essas demonstrações sobrenaturais que muitas vezes a gente escuta hoje, mas é o Espírito Santo se demonstrar ou se manifestar através dessas virtudes aqui: longanimidade, mansidão, humildade, misericórdia, bondade. Muitas vezes as pessoas falam muito do Espírito Santo, mas estão longe dessa realidade. Uma vida cheia do Espírito Santo é quando você manifesta na sua vida prática, na sua relação com as demais pessoas, essas e outras virtudes que nos são ensinadas na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma obrigação minha, isso é uma obrigação sua, isso é uma obrigação de cada um de nós. Ninguém pode se encher do Espírito por você. É você que tem que se encher do Espírito por você mesmo, de você cumprir aquilo que a Bíblia exige: vida de oração, vida de submissão à palavra, vida de conhecimento de Jesus Cristo, comunhão com os demais santos, o aproveitamento correto dos sacramentos, enfim, de você se desenvolver na vida da piedade. E se você não propuser isso ao seu coração, se você não tiver isso como um estilo de vida que você deve desenvolver, partindo do cumprimento da sua responsabilidade, vai ficar difícil. É como eu gosto de dizer, é querer tirar sangue de tapioca. Não dá, é impossível, é impossível. Então, a gente precisa sair dessa acomodação espiritual, de pensar que as coisas elas vão se dar naturalmente na nossa vida. A santificação não, Diferente da salvação, a santificação é uma obra de Deus em que a gente auxilia o processo. É aquilo que nós chamamos de sinergismo, ou seja, Deus opera e como resultado eu faço. Deus age e como resultado eu trabalho. E é assim que a santificação vai se firmando, vai se tornando uma realidade na vida de cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa evidenciar essas virtudes que Paulo aqui faz menção. Pode ser difícil? Sim. Muitas vezes é complicado, com toda certeza. Mas lembremos-nos daquilo que a gente considerou no ponto anterior. Nós fomos santos, separados por Deus, nós somos amados pelo Senhor, então a nossa condição espiritual nos permite que essa realidade ela venha a ser, de fato, experimentada nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vimos quem é e nós vimos o que deve fazer alguém que se propôs a viver e viver em santidade. Quem é aquela pessoa que se propõe a viver em santidade? Ele é um eleito de Deus, conforme Paulo aqui nos ensinou. E o que é que ele deve fazer? Ele deve se vestir com roupas novas, se vestir com roupas da santidade. E quais são essas roupas? O que deve existir dentro do seu guarda-roupa espiritual, para que assim ele possa se apresentar como um eleito de Deus. Ele precisa ter no seu closet, ou então no seu guarda-roupa, a roupa da misericórdia, a roupa da bondade, a roupa da humildade, a roupa da mansidão, a roupa da longanimidade. Às vezes a gente tem, faz muita questão por marca de roupa, nada contra. Quando você tem condições, não há problema nenhum. Mas se tem algo que a gente deve buscar, são essas marcas aqui para as nossas roupas espirituais. Essas marcas aqui para as nossas vestimentas espirituais. Sermos misericordiosos, sermos bondosos, sermos humildes, sermos mansos e sermos longânimos. É certo que na medida em que isso for se apresentando na nossa vida, a gente vai cada vez mais manifestando uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida santificada, porque Deus já fez isso em nós e Ele nos ama, Ele tem esse interesse todo especial com o nosso progresso, com o nosso avanço espiritual. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, abracemos nessa noite de hoje essa nova meta espiritual para as nossas vidas.
E talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu vou apresentar essas virtudes? Como é que eu vou desenvolver a santidade de acordo com tudo isso que o Senhor está colocando? Hoje não, porque não dá mais tempo. Mas na próxima oportunidade, a gente vai seguir nesse texto, a partir do versículo 13, e vamos até o versículo 17, e a gente vai ver alguns passos, através dos quais a gente desenvolve a santificação. Por ora, essas informações, elas já são mais que suficientes para a gente poder ruminar, para a gente poder colocar os nossos desafios e esperar essa segunda parte no complemento da consideração dessa passagem, para que a gente possa ver o fazer propriamente dito e assim desenvolver a santidade na nossa vida. Mas, concluindo a nossa mensagem, eu queria me dirigir especificamente para os nossos amigos, para as nossas amigas. Em que sentido? Meus amigos, minhas amigas, busquem, mas busquem mesmo, busquem com sinceridade experimentar o amor de Deus na vida de vocês. Conforme nós vimos aqui nessa mensagem, o amor de Deus é uma realidade na vida daquela pessoa que é salva. O amor de Deus, ele também pode ser uma realidade na tua vida, desde que você se prostre diante do Senhor, desde que você reconheça os seus pecados, desde que você confesse as suas transgressões e você possa declarar diante de Deus a sua incapacidade pessoal de servir e de agradar ao Senhor. Quando você chegar nesse senso de nulidade, quando você tiver essa consciência de pequenez própria, isso já é o indício, meu amigo, minha amiga, da operação da graça no teu coração. E já é uma comprovação que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e ele há de trabalhar, porque ele trabalha através da pregação do Evangelho, esse mesmo Evangelho que você escutou na noite de hoje. Então, se você sentir isso, busque a Deus. Se você sentir isso, busque aprender mais de Deus. Se você sentir isso, busque ouvir mais do Evangelho, para que assim a obra da graça se manifeste na sua vida, para que assim você possa experimentar da salvação, do que seja ser um amado de Deus, um santificado do Senhor, e assim você possa de fato viver a nova vida que Cristo promete a todos aqueles que se voltam para Ele, reconhecendo-o como seu Senhor, como seu Salvador. Então, meu amigo, minha amiga, não perca essa oportunidade, não perca essa chance, se volte para Deus, confesse suas transgressões ao Senhor, entregue sua vida a Ele, procure conhecer mais dEle, e aqui estamos nós, à sua disposição, para te auxiliar em tudo aquilo que for necessário. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que nós busquemos cada vez mais a santidade na nossa vida, para que através dela nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.